Olá amigos do Em Cartaz, com vocês mais uma vez, eu aqui, o Sidney Lima, para trazer para vocês informações para que você possa ter o seu próprio juízo de valor sobre as coisas que acontecem aqui na cidade de Juazeiro. E como sempre, a gente traz uma personalidade para a gente colocar essa personalidade em cartaz. E hoje eu estou tendo a grata satisfação de ter uma personagem de Juazeiro que já veio aqui outras vezes, mas com outras indumentárias. Estamos falando do nosso querido Coronel Anselmo Bispo, que já veio aqui falando enquanto oficial da Polícia Militar, e para nós foi um prazer. E agora vai trazer o outro lado do Anselmo Bispo, que a gente também quer conhecer e colocar em cartaz, que é o pré-candidato, o Coronel Anselmo Bispo. Então, sem muitas delongas, porque quem tem que estar em cartaz é o senhor, gostaríamos de saber quem é o pré-candidato Anselmo Bispo. Sidney, primeiro agradecer a você o convite, estar aqui no Em Cartaz. Realmente hoje a gente vem sem a fantasia das outras vezes, né? Mas incorporando esse novo momento na vida. Tão importante quanto todos da sua vida, a gente sabe. Na vida, né? Talvez para mim seja o maior desafio que eu já enfrentei na minha vida, né? Porque cada momento o desafio é maior do que o outro, né? Quem é Anselmo Bispo, o pré-candidato Anselmo Bispo? É um filho da terra que... quando eu falo filho da terra, eu não quero colocar o filho da terra como mais importante do que os outros que aqui estão. Sim. Mas é porque é minha biografia. Faz parte do currículo. Né? Eu sou filho da terra, sou um filho da terra que há algum tempo imaginei que se eu cumprisse minha obrigação como profissional, funcionário público, eu estaria ajudando minha cidade. E hoje, depois de despertado por um grupo de amigos, todos eles que querem ver Juazeiro de forma diferente, gerida de forma diferente, me desafiaram a enfrentar, a liderar esse processo, porque não é um projeto pessoal, é um projeto de grupo, não um projeto de poder, um projeto de governo, e que percebi que não cumprir só a obrigação não adiantava para a evolução da comunidade, né? A gente fica passando procuração para os outros nos governarem, a gente cansou de passar procuração e resolveu ser o protagonista do processo de gerir a cidade que a gente ama, que a gente nasceu, que a gente cresceu, que a gente tem o pouco que a gente tem aqui, que os filhos nasceram aqui, que os filhos só saíram daqui para fazer faculdade em outros lugares, enfim. Com essa disposição e com esse amor que a gente tem à terra, junto com um monte de gente, com um grupo de pessoas que até não faziam, não tinham esse exercício político partidário, político eleitoral, são formadores de opinião, são pessoas bem resolvidas nas suas carreiras, nas suas vidas particulares, e que resolveram dar um basta nessa situação que Juazeiro se encontra hoje, que nos deixa deprimido e envergonhado da terra que a gente mora, ouvindo de muitas pessoas com a vontade de abandonar isso aqui e ir embora. E o momento não é de abandonar. Nossa terra precisa exatamente do contrário, que fiquemos aqui, que lutemos por ela. Até porque existem diversas frases que falam por aí que basta os bons não fazerem nada para o mal poder imperar. Exato. Quando eu tomei a resolução de ser pré-candidato, eu fui aqui em Tamotinga num evento familiar e umas 3 ou 4 tias minhas sexagenárias lá se reuniram, me botaram no cano na parede e falaram: meu filho, você vai entrar nesse negócio, você vai deixar, isso não é para você. Eu disse: tia, se a gente não entrar nisso, se a senhora não quiser falar de política, não quiser se envolver em política eleitoral, a senhora não vai deixar de ser governada por alguém. Alguém vai governar a gente. Então é melhor que a gente entre com o interesse de fazer o bem, de fazer bem feito, de gestão, não de política, de gestão. Logicamente que quando a gente entra numa campanha política tem que ser político, mas o objetivo em sentar na cadeira é para gerir Juazeiro. Aí ela disse para mim: mas aí você me fez perder o sono. Eu disse: mas depois a senhora dorme, que dorme com Juazeiro melhor. Quando estiver bem arrumado, né? A cama tá forrada, o lençol tá cheiroso. Eu não posso deixar a senhora aqui em Tamotinga sem saúde, sem assistência, sem nada. Então é melhor que entre um grupo que pensa em Juazeiro do que um grupo que pensa no grupo. Perfeito. Inclusive, o que me emociona e me deixa muito animado para essas campanhas que estão para começar, porque a campanha mesmo só começa lá para o final de setembro, é que
o mal, às vezes, traz o bem. Sim. O que aconteceu com o Juazeiro nos últimos tempos, e eu não quero falar mal de Paulo Bonfim, porque todo mundo sabe aqui que eu critico muito ele, mas é meu amigo, toma cerveja comigo, é uma pessoa que a gente gosta muito. Tem, o ser humano, Paulo Bonfim, ele é uma pessoa que eu quero muito bem a ele. Mas como gestor, já deixou provas de que alguma coisa tem que acontecer para mudar. E a gente tem visto diversos candidatos aparecendo, não simplesmente pelo nome, mas sim pela competência, pela qualidade. Como o senhor, existem vários outros, a gente tem trazido aqui no Em Cartaz. Como o senhor enxerga a possibilidade realmente de Juazeiro passar a ter um grupo de pessoas que realmente estão preocupadas com Juazeiro, estão muito preparadas para esse ponto, que a gente sabe que a gente precisa disso, e como o senhor enxerga isso para a cidade de Juazeiro? Eu enxergo muito positivamente, eu fico feliz por isso. Primeiro, a gente não pode julgar o Juazeiro, a catástrofe que é Juazeiro hoje, por esses últimos 4 anos. Sim. Existe um grupo há 12 anos Sim. que vem gradativamente dilapidando o Juazeiro, destruindo o Juazeiro. É só pegar quantos hospitais fecharam, é só pegar a nossa cultura tradicional, é só pegar os clubes sociais de Juazeiro que foram fechados nesse período. Então a gente vê que Juazeiro está morrendo aos poucos. É lógico que o ápice chegou nessa última administração. Quanto ao número de pessoas que estão presentes, eu fico feliz, porque eu que sou filho da terra e tantos outros que são filhos da terra, que têm a minha faixa etária um pouco menos, se acostumou aos grandes caciques eleitorais, aos grandes caciques políticos de Juazeiro, decidirem os nomes. E esses nomes que estão surgindo de Juazeiro, atualmente, na sua maioria, são decididos pelo povo, por grupos de pessoas que não querem se submeter ao julgo de quem quer que seja. Não, eu tenho vontade própria, eu me acho em condições de lutar, de apresentar para Juazeiro. Ou seja, nós estamos tendo a ousadia de confrontar os caciques, né, Juazeirense. No meu caso específico, eu disse ao prefeito ACM Neto, na reunião que eu tive com ele há uns 20 dias atrás, eu disse: prefeito, nós chegamos onde chegamos sem nenhuma foto com ninguém. A foto com o povo de Juazeiro, com as pessoas, com o grupo que está comigo. Então isso é vontade popular, o povo está querendo efetivamente mudar. Eu só espero, eu só rezo todo dia, que efetivamente essa vontade que a gente ouve no dia a dia, no caminhar, seja referendada no 15 de novembro na urna, que é o momento de Juazeiro dar uma guinada para melhor na sua história, né? Pela primeira vez, os candidatos que fazem oposição, na sua maioria absoluta, estão vindo livres, estão vindo sem amarras, para chegarem de forma independente, pelo menos independente de tutela política, de apadrinhamento, independente para gerir a cidade, o município. Exato, coronel. Inclusive, a gente fica muito preocupado com o passado e torcendo para que o futuro realmente seja diferenciado, porque as pessoas, elas têm a opção, vão ter opções, mas elas têm que realmente mostrar seus votos como sendo armas, no bom sentido, para recuperar, resgatar o que Juazeiro já teve outrora. E falando especificamente sobre um problema que nós estamos convivendo, porque o ano de 2020, a gente fica brincando que é o ano que não deveria existir. Aquelas pessoas que pularam as 7 ondinhas e pediram para que o ano fosse bom, esquece o negócio de praia porque não deu certo. Mas aí a gente teve isso no mundo todo, no Brasil todo, no estado todo, mas eu estou preocupado com o que aconteceu em Juazeiro toda. Como o senhor viu o problema da Covid-19, como o senhor está vendo o problema da Covid-19, como o senhor imagina que vai acontecer pós-Covid-19 no que diz respeito à saúde e no que diz respeito à economia, que foram 2 problemas muito trazidos à tona por todas as mídias do país. Sidney, na questão de saúde, no pré-Covid, a saúde de Juazeiro já vinha existindo de forma sofrível. É uma catástrofe a saúde de Juazeiro nos últimos anos. Então não foi a Covid que piorou o atendimento da saúde de Juazeiro. Vamos colocar a Covid num parêntese. Sim. Saúde de Juazeiro, nos últimos 12 anos, fechou 4 ou 5 hospitais. Nós perdemos em torno de 100 leitos. Está na internet, é só pesquisar. Então, na Covid, o primeiro passo foi fechar tudo para ajustar. Qual foi o primeiro argumento
no fechamento de tudo, suspensão de aula, comércio fechado, restrição, fique em casa, quarentena, é que o povo precisava ficar em casa para que o poder público criasse estrutura na saúde, para que o povo fosse saindo e tivesse condições de atender, para a saúde não colapsar. Né? Bom, nós passamos aí 4 meses, fique em casa, fecha comércio, abre o comércio, sem testagem, aí abre o comércio, depois que abre o comércio testa, aí coloca a culpa do aumento dos casos no comércio aberto, quando antes de abrir o comércio não tinha testado. Depois diz que não precisa de hospital de campanha, aí na reta final, quando a vacina está batendo na porta, quando os casos estão se estabilizando, se gasta 2,5 milhões no hospital de campanha, quando se dizia que tinha uma estrutura no hospital regional para atender, que o governo do estado estava colocando, o prédio já estava pronto, havendo necessidade, era só colocar lá. Se fecha a UPA, se cria um espaço de Covid, coloca a UPA na Promatre, já cria um caos maior, entende? Tem um ditado popular que era samba da barata doida, né? Então ninguém se entendia. Antes não se era para prevenir, não era para a pessoa com sintoma ir cedo, era só depois que tivesse 10 dias, 7 dias, 8 dias. Agora já se tem um kit com ivermectina, enfim, com aquele kit para se tratar precocemente. Depois de 5 meses a gente descobriu que é para se tratar precocemente. Como já se imaginava antes? Antes, no primeiro sintoma, depois de 5 meses, isso é muita incompetência, isso é muita falta de gestão. Então, aí o que é que ocorre? Juazeiro já vivia uma crise no comércio. Como é que um comércio sobrevive apenas de contra-cheque? O comércio de Juazeiro hoje sobrevive apenas de contra-cheque, na sua maioria do contra-cheque, do funcionário público. Na sua maioria, Estado, Federação e município é quem banca o comércio de Juazeiro. Um comércio só de contra-cheque não pode ir para frente. Nós precisamos trazer dinheiro para aqui. O que é que Juazeiro tem de mais forte? O que é que nossa região tem de mais forte? O agronegócio, a caprina, ovinocultura, que vem, já fomos um dos maiores rebanhos. Hoje já estamos diminuindo o nosso rebanho. A gente precisa trazer, em cima do agronegócio, da caprina, ovinocultura, indústrias que processem o que nós produzimos, de beneficiamento do que nós produzimos. Quando a gente trouxer pequenas, médias e grandes indústrias para aqui, para parte dessa produção nossa ser beneficiada aqui e já sair daqui com preço maior, nós vamos ter os verdadeiros empregos. Não os empregos temporários que a administração tanto faz propaganda. Cidade que mais emprega no Brasil, na safra da cana, da manga, da uva, empregos temporários. Manipulação de dados. Manipulação de dados. A gente precisa ter efetivamente, além da geração dos impostos, da arrecadação, pela instalação dessas empresas em Juazeiro, o emprego. Porque o comércio, no dia que eu tiver indústria aqui, né? Esses atacadões excelentes, tudo bem. Mas o dinheiro do atacadão fica em Juazeiro? Isso. O grosso do que Atacadão investe fica em Juazeiro, gira aqui em Juazeiro. Vai para matriz. Dá emprego, dá renda, mas o grosso não fica aqui. Então aqui nós vamos ter pequenas empresas de pessoas daqui, vamos ter médias indústrias de pessoas daqui e, logicamente, que num determinado momento nós vamos precisar de um grande conglomerado industrial, que é exatamente para adotar essa matéria-prima feita por essas outras pequenas e médias empresas. Então, eu acredito no comércio de Juazeiro ainda, contanto que não o retorno da pandemia. Eu acho que no retorno da pandemia nós vamos tomar um susto enorme. Sim. Nós só vamos saber o prejuízo quando mandar abrir 100%, que metade não abrir. Quando a metade não abrir, a gente vai... Mas eu acredito que no futuro de médio prazo, nós possamos fazer Juazeiro voltar a ter um comércio pujante, que teve há algum tempo atrás. A minha tristeza é saber que, para nós que estamos aqui, graças a Deus, estamos aqui conversando sobre esse assunto e falando da incompetência. Para nós foi incompetência. Eu fico pensando o que é que está passando na cabeça daquelas pessoas que perderam os seus entes queridos
e que perderam seus empregos, perderam seus comércios. Então, o que para a gente são dados que, graças a Deus, eu repito, nós estamos aqui tratando para evitar no futuro, para muitas pessoas não são dados, são dores. Dores. Eu disse desde o começo da pandemia que a gente precisava deixar de tornar a pandemia ideológica e tornar essa pandemia, como no caso de saúde pública, e de economia também. Não pode separar. Vamos preservar vida, temos que preservar. Mas enquanto eu fico em casa, preso em casa, Sidney Lima, que eu coloquei para resolver a minha vida lá, vamos pensar uma forma, como é que a gente passa 4 meses e não tem um discurso único da parte de saúde pública? Porque os governantes, não, eu quero o técnico, o cientista da saúde se reuniu, falou o que para o povo? Fique em casa? Não, um falava fique em casa, outro falava tem que sair de casa, tome o tal remédio, não tome o tal remédio. Mas o que me impressiona é só depois de 5 meses, 4 meses, se descobrir que o tratamento precoce salva a vida. Quantas pessoas morreram porque esperaram estar com falta de ar no 10º dia para já ir para ser entubado? Isso é incalculável. É a mesma coisa que a pessoa está sem sangue e dizer que pode ir para o hospital agora. Acabou o sangue? Acabou o sangue. Enterra logo, infelizmente. Eu estou sem falta de ar porque eu já comprometi meu sistema pulmonar. Eu tenho que ir no começo para você evitar que eu fique com falta de ar. Descobriram agora. A medicina preventiva, ela está aí para todo mundo e esqueceram que a medicina preventiva deveria ser aplicada nesse caso também. É o que falta em Juazeiro, UBS. Juazeiro tem... Eu fui um dia desse numa reunião e no João Paulo II, e um rapaz me disse, João Paulo II, Antônio Guilhermino e Parque Centenário. Ele, em 24 horas, ele foi nos 3 postos nas UBS e não tinha um médico em nenhuma das 3 UBS. Para que 3 se não tem funcionamento? O trabalho então, certo. Como é que você faz? O que é UBS, Unidade Básica de Saúde? Se eu não cuido do básico, eu vou ter o doente. Eu imagino que uma unidade básica de saúde, basicamente, tem que ter a base, que é o médico. No mínimo. Isso tem preventivo, né? Deixou de ser base. Nós temos que ter médico, nutricionista, dentista, educador físico, fisioterapeuta. Nós temos que ter a unidade básica para tratar o básico, corrigir no começo. Fantástico. Inclusive, eu até estou gostando de ouvir isso do senhor, porque já está passando para o povo as ideias que o senhor está pensando. Sim. Mas, como se o senhor disser tudo agora, o senhor não volta na frente, e eu quero que o senhor volte aqui mais vezes para a gente ir conversando dia após dia, eu queria que o senhor agora entrasse em contato com o público que nos assiste, o público do Cartaz Cidade, que é um público formador de opinião, é um público que a gente quer levar informação para que eles possam gerar os seus próprios conceitos e, conversando com as outras pessoas, possam difundir os seus conceitos aqui na sociedade. Eu queria que o senhor agora conversasse diretamente com o público para que a gente possa ir para as considerações finais. A gente está se colocando à disposição do povo de Juazeiro. Não Anselmo Bispo. Um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas, pensando no Juazeiro de 2050. Juazeiro daqui a 30 anos. Não um projeto de poder pessoal ou de um grupo para beneficiar grupo A ou grupo B. Eu tenho um compromisso comigo mesmo de, em sendo prefeito de Juazeiro, em cumprindo minha missão como prefeito de Juazeiro, não me propor a ser novamente prefeito de Juazeiro num 3º mandato. Se eu saio com 4 anos, se a reeleição perdurar, sai com 8 anos, depois disso tem que dar oportunidade para outra geração governar a sua terra, a terra que ela nasceu, que ela escolheu para ser sua. Então o que a gente pede ao povo de Juazeiro é a oportunidade de fazer menos política e mais gestão. É só pesquisar a vida gerencial de cada um, onde gerenciou, e lá, sem paixão, sem oba-oba, sem festa, sem correr no meio da rua, sem pular, sem falar alto, sem gritar, apenas na análise curricular e de prática de cada um, a população escolher e depois fiscalizar e cobrar o melhor para Juazeiro. Perfeito. Muito obrigado, coronel, pela presença do senhor.
Eu com certeza estarei esperando o senhor aqui mais vezes, vou ficar insistindo, batendo na porta, ligando para os assessores, venha, o povo quer te ouvir, não só o senhor como todos os outros, é claro, e rogando a Deus para que a gente continue tendo saúde, agradecendo a Deus por mais um dia de vida e torcendo para que todos nós tenhamos dias melhores. Nós vamos encerrando esse Em Cartaz de hoje com a grata satisfação de saber que Juazeiro está indo para o caminho certo. Basta que você, nosso ouvinte, nosso público, comece a formar a sua opinião e explicar para as pessoas que realmente tudo depende da gente aqui na cidade. Não é só no dia 15 de novembro, como a gente vai ter a oportunidade, mas é no dia a dia, com as nossas ações, com as nossas cobranças, com as nossas sugestões. É por isso que estamos aqui abertos ao público para que nos mande o que for preciso, curta, compartilhe, espalhe as informações que estão saindo aqui do seu cartaz da cidade e faça com que Juazeiro realmente seja melhor. Estamos tentando fazer a nossa parte, contando com a sua parte também. Eu sou o Sidney Lima e estivemos aqui no Em Cartaz, rogando a Deus que semana que vem estejamos aqui novamente. Forte abraço e até a próxima.